e a gente vai falar sobre guerras internas, batalhas internas. A gente sabe que todo mundo enfrenta luta, todo mundo enfrenta dificuldades, todo mundo tem fragilidade e todo mundo tem suas falhas. É impossível não falhar, pela nossa natureza, é impossível não falhar. E eu vou repetir isso, é impossível não falhar. E nós falhamos. E às vezes a gente convive com pessoas, a gente convive com os irmãos, convive com obreiros, convive com pastores, com pessoas de Deus, e a gente muitas das vezes nota que a pessoa está passando por um problema, e às vezes a gente é comunicado, é convidado a orar, a gente é notificado e é pedido, solicitado para a gente entrar em oração com essa pessoa, para orar porque ela está passando por um problema, porque ela está enfrentando a dificuldade em alguma área da vida dela. Só que todos nós, em algum momento da nossa vida, a gente enfrenta batalhas internas, aquelas que ninguém fica sabendo, que a gente não abre para ninguém. Raramente a gente abre para alguém e que as pessoas sequer notam. E é coisa nossa, está dentro. Inclusive, eu até já comentei aqui que eu considero que é as piores batalhas. Quando você tem algo dentro de você que, se você tivesse poder para colocar a mão dentro, arrancar e jogar fora, você o faria, mas você simplesmente fica naquela guerra dentro de você, aquela batalha dentro de você, e você não sabe o que faz, mas está ali, o problema está lá dentro, ninguém está vendo, ninguém te ouve falar do assunto, mas ele está ali dentro, e ele está causando desassossego para você, muitas das vezes até sofrimento. E essas guerras internas, às vezes, elas são tão complicadas, tão difíceis, tão sofridas, que muitas das vezes elas nos levam a lágrimas, aos prantos. E se você nunca viveu isso que eu estou falando agora, em algum momento da tua vida você vai viver. E eu falo com propriedade porque eu sei daquilo que eu falo. Eu já me curvei e chorei feito uma criança por coisas que ninguém nunca descobriu, por coisas que ninguém nunca percebeu e nunca me ouviu falar. Guerras internas. Olha só, 2 Coríntios capítulo 10, esse versículo aqui, esses versículos aqui, a gente já estudou bastante eles, tá? Vou chegar onde eu quero. Vamos ler aqui a partir do versículo 1 para chegar no versículo que eu quero. Versículo 1 do capítulo 10 de 2 Coríntios. E eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu, que na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, sou ousado para convosco. Só comentar um negócio aqui. Lendo esse versículo aqui, eu consigo entender porque os irmãos de Corinto falavam isso, dizia assim, eles falavam isso, o povo lá de Corinto, da igreja de Corinto, dizia assim: Paulo não tem presença, por carta ele tem poder, tem autoridade, mas quando ele está com a gente, ele não tem presença, não demonstra esse poder, essa força. Paulo mesmo está confirmando aqui, no versículo 2: sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. Olha isso, mundano proceder. No 3: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Ou seja, nós estamos
na carne, ou seja, nesse corpo, embora nós estamos neste mundo, mas nós não tratamos ou não lidamos com os problemas de forma mundana. Então ele diz assim: embora nós estamos na carne, nós não tratamos, não limitamos, não guerreamos, não batalhamos segundo a carne. Não guerreamos segundo a carne, não batalhamos segundo a carne. Não lidamos com os problemas de forma mundana, usando artifícios mundanos. Não recorremos a métodos mundanos. Há uma diferença, há muita diferença, irmãos. Nota o povo lá fora. Quando eu falo povo lá fora, é o povo que não se sujeita a Deus, tá? Eu falo povo lá fora, é isso. Nós não, quando estamos passando por problemas, nós não recorremos a métodos mundanos. É isso que Paulo está dizendo, embora a gente está vivendo nesse mundo. No 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós, sofisma. Só comentar uma coisa aqui, quando fala para destruir fortalezas, a obediência e a sujeição à vontade de Deus, a obediência e a sujeição a Deus, foi armas eficientes para fazer Josué derrubar as muralhas, as fortalezas que cercavam Jericó, a sujeição e a obediência. No versículo 5, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. A Bíblia diz que só os limpos de coração verão a Deus, e nós queremos ver a Deus. E a forma mais eficaz, mais poderosa de vermos a Deus, eu acredito que nós devemos desejar ver a Deus, principalmente dentro de nós, na nossa vida. Nós vemos a Deus no nosso proceder, dentro do nosso coração. Para isso, é lógico que é preciso ter um coração limpo. E as palavras que eu mais vou usar aqui nessa mensagem sobre as batalhas internas é a sabedoria e o discernimento. A sabedoria e o discernimento. Porque elas são muito poderosas para vencer o inimigo. Paulo está dizendo aqui no versículo 5: e toda altivez, todo orgulho que se levanta, toda soberba, todo orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento, todo raciocínio à obediência de Cristo. Todo raciocínio, todo pensamento. E esses pensamentos, quais são? Porque a gente pensa e pensa muito, e pensa toda hora, e muda de pensamento o tempo todo. E a gente vive num sistema que gera, que introduz em nós diversos pensamentos e querem nos levar a ter pensamentos contrários que vão nos impedir de ver a Deus. Tudo que a gente vê na televisão, na internet, na rua, a relação com as pessoas, tudo nesse mundo aqui vai tentar introduzir em nós pensamentos contrários àquele que Deus quer que a gente tenha. Há uma mente pura e pensamentos puros. A gente tem que, essas batalhas internas, elas têm que ser travadas com muito cuidado. E ninguém
olha a necessidade e a importância da vigilância, irmãos. Ninguém está imune à queda. Eu falei para você no começo que é impossível não falhar. É impossível. E em alguma área da nossa vida a gente falha. Mas para você poder entender, quando eu chegar no final dessa mensagem, eu vou repetir isso daqui. Em alguma área da nossa vida a gente falha. Olha, Adão caiu no paraíso. Você sabe o que é isso? Porque tem pessoas que dizem assim: mas o ambiente que eu vivo, não, mas a minha casa é muito problema, é porque a pessoa com quem eu vivo, o meu marido, o ambiente está pesado, é porque no meu trabalho, só Deus sabe que eu enfrento o meu trabalho. Você sabe que a pessoa cai no paraíso? No paraíso. Ele não podia se reclamar de que o ambiente estava pesado, de que o trabalho dele, que as pessoas que ele estava lidando são pessoas mundanas, que era difícil lidar, eram pessoas de personalidade difícil, e que ele caiu no paraíso. E olha, anjos caíram do seu habitat celestial. Judas capítulo 1, se não me engano, acho que é o versículo 4. Judas fala que eles estavam, o que a gente entende, eles estavam insatisfeitos. Você sabe aonde eles estavam? Eles caíram, insatisfeitos e queriam viver a vida mundana. E vamos a mais um outro exemplo. Um homem que teve experiências maravilhosas com Deus, que a gente comenta até hoje a experiência que ele teve. E aqui no livro sagrado tem 3 que ele escreveu. 3. Teve experiências com Deus, viveu uma vida de experiências. Ele experimentou a glória de Deus. Quando eu falo experimentou a glória de Deus, porque só pelo fato de ter 3 livros aqui e a gente se beneficiar espiritualmente de forma poderosa com os livros que ele escreveu aqui, contudo ele caiu. Eu acredito que você já sabe de que eu estou falando. Salomão. E aí a necessidade da vigilância, principalmente na área mais atacada pelo diabo, a mente, os pensamentos. Por isso Paulo diz aqui: levando todo o raciocínio, todo o pensamento cativo a Cristo. Porque eu volto a dizer, o nosso habitat, o lugar onde nós vivemos, o mundo em que a gente vive, esse ecossistema, e em tudo que a gente lida, ele procura produzir em nós pensamentos para nos levar a cair. Pensamentos que são gerados dentro da tua casa, no teu casamento, no teu trabalho, na tua vizinhança, e muitas das vezes por onde você anda, em todo lugar que você vai. Esse mundo aqui caído, esse ecossistema vai querer gerar em você pensamentos que vão te levar a cair. Então todo o cuidado principal na área mais atacada pelo diabo, que é a mente, os pensamentos. E a sabedoria e o discernimento. A sabedoria e o discernimento. Salomão, ele teve sabedoria, e a gente precisa, além da sabedoria, ter discernimento para discernir, ver, descobrir qual a área da nossa vida é mais vulnerável, e ter esse cuidado de não deixar essa área
na escuridão. Porque se a gente deixa na escuridão, a área mais vulnerável, mais frágil, a área mais desprotegida, ela poderá ser usada para nos levar à queda, para nos levar a cair. Sinceridade e humildade com Deus. O apóstolo Tiago diz: sujeitai-vos a Deus, sujeitai-vos. Humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus. Sujeição e humildade. Sujeição e humildade. Através da sujeição e da humildade, expor essas áreas que estão na escuridão. Trazer essas áreas à luz. E não esconder de maneira nenhuma, com sinceridade, expor, trazer à luz as áreas mais frágeis, mais sensíveis da nossa vida. São os pensamentos, o raciocínio, os sentimentos, aquilo que ninguém vê e que ninguém sabe, e aquilo que ninguém percebe, até porque a gente não deixa as pessoas perceber, e muitas das vezes não, e a gente não deixa as pessoas perceber, porque se alguém percebesse, nós iríamos passar vergonha, iríamos passar vexame. Então, a gente tira da escuridão e expõe na humildade diante de Deus, com sinceridade, mas a gente vai expor diante de Deus com confissão e o perdão. Nós vamos expor diante de Deus e vamos trabalhar e fortalecer essas áreas, colocar essas áreas protegidas, para que o diabo não use elas para nos derrubar, para não usar ela para nos levar à queda. E se você não prestar atenção, você não vai entender a palavra de Deus. Você está entendendo, irmã Mica? O que diz lá em Provérbios 16, 18? Abre lá rapidinho. Porque a nossa natureza, nós precisamos entender que a nossa natureza, ela pode ser mais perigosa que um demônio. A gente precisa ter essa compreensão, ter a humildade de entender que a nossa natureza, ela pode ser mais perigosa que um demônio. Essa é a verdade, essa é a verdade. Se não tiver uma maneira sábia, se não tiver discernimento para lidar com a nossa natureza, ela pode ser para nós mais perigosa do que um demônio. Em Provérbios capítulo 16, 18. A soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. Não está falando nem, muitas das vezes a gente diz assim: fulano é arrogante, fulano é orgulhoso, mas o espírito, mas e nós no espírito? E como é que está o nosso espírito? Nós precisamos fortalecer o nosso espírito com humildade e sujeição a Deus, porque muitas das vezes a arrogância, às vezes está no espírito e ninguém vê. Por isso o tratamento de nos levar sempre à humildade, fortalecer o nosso espírito na humildade e na sujeição. Porque um espírito altivo, sabe o que é um espírito altivo? Muitas das vezes é aquele que ignora as áreas frágeis, que ignora a fragilidade. Olha o que eu falei, nós falhamos, é impossível não falhar, E um espírito
espírito altivo, ele ignora isso. Então, vai, leva tudo de boa, achando que não vai cair, que está muito bem, que está forte. Não, é de Deus, porque é uma pessoa que já tem experiência, é uma pessoa que já está há muitos anos na presença de Deus, é uma pessoa que já leu a Bíblia toda, é uma pessoa que conhece. Às vezes a altivez está no espírito. E se nós tivermos essa humildade de nos sujeitar, com humildade e discernimento, a gente vai procurar saber que a gente não é. A gente falha, a gente não é perfeito, a gente falha. Então a humildade vai nos levar a reconhecer que nós falhamos. E qual é a área da minha vida que eu sou mais frágil? Qual é a área da minha natureza que eu tenho mais dificuldade de lidar? E muitas das vezes eu tenho até vergonha dessa área. Eu vou trazer da escuridão, eu vou colocar ele diante de Deus com sinceridade, eu vou confessar e pedir perdão. Ou seja, essa área que mais frágil é essa área. Qual é a área, irmãos? Qual é a área? Às vezes é a área da independência. Às vezes é a independência. Só um exemplo, tá? Poderia usar todos os exemplos com você, mas deixa eu usar esse exemplo aqui, a área da independência. Vamos colocar aqui aquela mulher que aprendeu a ser independente, que ela aprendeu a depender só dela mesma. Então ela tem essa dificuldade de se sujeitar à liderança do marido. É um exemplo. Então essa é a área dela. É a área que ela tem mais dificuldade, ninguém sabe, mas dentro dela isso causa um desconforto, causa uma angústia, embora sabendo que é a palavra de Deus. A palavra de Deus ensina, orienta, mostra para ela o que ela tem que fazer, mas ela está inconformada. Dentro dela, ela aprendeu a ser independente e ela não consegue se satisfazer em cumprir a palavra de Deus. É uma área, mas existem tantas outras áreas que eu poderia te dar como exemplo. Então, tem que ter cuidado em fortalecer essa área, para que essa área não seja usada para levar a pessoa à queda. Não haja altivez de espírito, trazer a luz. E com humildade despertar, com humildade despertar em nós, através dessa sujeição a Deus, da confissão, a sinceridade, vamos chegar para Deus e falar para Deus aquilo que você não teria coragem de falar para ninguém, porque é algo que está dentro, é um raciocínio, é um pensamento, e que você está na escuridão, mas você vai trazer a luz, falar com Deus, confessar com Deus, confessar aquilo, e procurar despertar dentro de você a natureza de Cristo. Dentro de você, despertar, lutar, através da oração, através da palavra de Deus, despertar em você a natureza de Cristo. Dá uma olhada comigo em Salmo 32. Tentando ser breve. Salmos 32. Todo cristão, eu volto a dizer, é impossível não falhar. É impossível não falhar. Então, vamos redobrar a vigilância. A vigilância com a incredulidade. Tudo que está escrito aqui é digno de aceitação. Então, tem que ter vigilância com a incredulidade. A vigilância com o amor esfriado. A vigilância com o amor esfriado. Se é para servir, se eu sou serva de Deus, eu preciso vigiar. E sempre fazer aquele, checar a temperatura do meu relacionamento com Deus. Da forma como eu sirvo a Deus. Se há prazer em vir à igreja, em ler a Bíblia, em orar, em
servir a Deus nas coisas mais simples lá fora. Então, ter esse cuidado com a incredulidade, com o amor esfriado, com o medo. O medo não é para ser ignorado, porque o perfeito amor, ele lança fora todo medo. E o que Deus, a gente vai já ler isso daqui, o que o Espírito Santo fala através de Davi, no Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem eu temerei? Tem que ter cuidado com o medo. E com a falta de perdão, é lógico, tem que ter cuidado com a falta de perdão. Não tenha ninguém na tua vida que você segura o perdão. Ninguém, não tenha nenhum vizinho, não tenha ninguém, seja lá quem for, talvez até alguém que você conheceu, que você se relacionou através das redes sociais e que você não consegue, traz um sentimento ruim em relação àquela pessoa, nunca tratou com ela pessoalmente, mas fez negócio com ela pelo WhatsApp. Você não tenha ninguém que você não venha liberar perdão. Cuidado com a incredulidade, cuidado com o amor esfriado, cuidado com o medo, porque nós amamos a Deus e confiamos nele. Perfeito amor já lança fora todo o medo. E cuidado com a falta de perdão. E principalmente também, aliás, tudo isso é principal, cuidado com a ganância. Cuidado com a ganância. Cuidado com a ganância. Cuidado com a ganância. Foi a ganância que levou todos esses exemplos que eu te dei a caírem. Os anjos, como diz Judas, agora estão aprisionados eternamente. Ele fala a palavra eternamente, para o juízo eterno, para o fogo eterno. Esses anjos, porque eles estavam insatisfeitos no habitat deles, no lugar onde eles estavam. É assustador. É isso que eu falo para vocês. É assustador. É assustador como alguém conseguiu se relacionar com Deus e conversar com Deus pessoalmente, sempre, na virada da tarde, e num lugar onde não tinha problema nenhum, e cair. É assustador. É assustador como alguém consegue ter experiências tão profundas com Deus, a ponto de escrever 3 livros maravilhosos, está aqui, e cair. A ganância, cuidado com a ganância. Cuidado com a ganância. Isso em qualquer área. A ganância na vida do servo, do obreiro, do pastor, do membro. Cuidado com a ganância. Não estejais insatisfeito com coisa alguma. Antes, fazer conhecido, não estejais ansiosos, mas a Bíblia também diz insatisfeito. Não estejais insatisfeito, mas em tudo dai graça. 32. A gente pega o versículo. Eu ia fazer uma mensagem bem rapidinho. Não está dando. Qual é, Jesus? Deixa eu pegar aqui. A partir do 1. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem que o Senhor não atribui iniquidade, cujo espírito não adulga. Aqui para a gente está bom. Tá bom. Se existem coisas dentro da gente que é frágil, que pode levar à queda, mas se a gente com sinceridade expõe ali diante de Deus, a palavra de Deus aqui fala que bem-aventurado é aquele que tem as suas batalhas internas, coisas que a pessoa não expõe para ninguém, porque seria vergonhosa, porém, nunca foi exposto e nunca será exposto, porque o próprio Deus, pela sinceridade, pelo pedido de perdão, pela humildade e sujeição, o próprio Deus encobre. Que coisa maravilhosa. Maravilhosa, né? Deixa eu ler de novo isso aqui, ó. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade
iniquidade é perdoada, e Ele é fiel para perdoar quando a gente pede perdão. Cujo pecado é encoberto. Eu volto a dizer para você, é impossível não falhar. É impossível não falhar. Em algum momento, em alguma área da vida da gente, a gente falha. Mas a sinceridade com Deus, a humildade, o pedido de perdão com sinceridade, o próprio Deus sabe que você falhou, que você tem falhado ali. A luta interior é falha, porém ninguém nunca vai saber, porque o próprio Deus encobre por causa da tua sinceridade. E a sabedoria, como eu falei, né, o mundo, ele vai introduzir em nós alguns sofismas, alguns pensamentos, alguns raciocínios que não são, não condiz com a palavra de Deus, não condiz, e às vezes até doutrinas erradas. Também isso é algo que a gente precisa ter cuidado. E o cuidado com as doutrinas erradas, eu nem preciso falar, que vocês já sabem, né? É sempre ter o cuidado de conferir, de examinar, ver se é assim mesmo. Nunca leia a Bíblia sem o auxílio do Espírito Santo. Eu já vi muita gente que conhece a Bíblia de capa a capa e cai, tá? Já vi muita gente que usa a Bíblia para criar heresias. Então, ter cuidado com os pensamentos e também com as falsas doutrinas, para você se manter firme, ou seja, para a gente se manter firme e não cair, é preciso a gente ser sensível a Deus, sinceros. Eu tenho falado muito essa palavra hoje à noite, né? Sinceros e sensíveis a Deus na pessoa do Espírito Santo. Sinceros e sensíveis a Deus na pessoa do Espírito Santo. Deixa eu dar um exemplo aqui rapidinho. Como é que eu sei que o Espírito Santo está falando comigo? Como é que eu sei que Deus, que a gente tem essa mania de dizer Deus falou comigo, né? E a gente usa muito isso, os crentes usam muito isso, né? Deus falou comigo. Como é que eu sei que é Deus que está falando comigo? Irmãos, tudo aquilo que se alinha à palavra de Deus, você pode ter certeza que não é o diabo. E muitas das vezes a gente fica naquela, né? Na dúvida, faz isso, não faz aquilo, mas tudo aquilo que é para o bem próximo, aquilo que é para a glória de Deus, que está alinhado à palavra, você pode ter certeza que esses pensamentos, quando vem, é o próprio Deus que está falando contigo. E a gente precisa ser sincero com Deus e ser sensível para ser guiado pelo Espírito Santo, ser guiado por Deus na pessoa do Espírito Santo. Voltando, a sujeição de Josué fez com que ele derrubasse. Volta lá em 2 Coríntios 10. A sujeição de Josué fez com que ele derrubasse fortaleza de Jericó. A fortaleza de Jericó. Vou finalizar, tá? Finalizar. Não vou finalizar bem aqui não, mas vou ler só mais uma vez para a gente finalizar. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas e anulando sofismas. Ou seja, são arsenais celestiais. E o arsenal mais poderoso que existe é a palavra de Deus. Então a gente precisa se apegar firmemente à palavra de Deus, estar apegados, ficar firme. Que eu falei para você sobre a incredulidade, cuidado com a incredulidade. Estar apegado, se apegue firmemente com a palavra de Deus, que aliado, é um arsenal poderoso. Agora esse arsenal poderoso, aliado à oração e ao jejum, isso impede que Satanás venha nos tocar. Você pode até ter lutas interiores, lutas internas, aquelas que te levam a chorar, e que se você pudesse, você arrancava, que você chora dizendo: eu não quero sentir, eu não quero pensar isso, eu não quero ter esse medo, eu não quero. Você pode até ter lutas internas, porém o arsenal que a gente usa, a gente não recorre a métodos naturais e mundanos.
Porém, esse arsenal poderoso, que é a palavra de Deus, aliada à oração e ao jejum, o diabo não pode tocar. Eclesiastes, deixa eu finalizar com você, Eclesiastes 9, olha que coisa maravilhosa, irmãos. Deixa eu te mostrar aqui para a gente finalizar bem aqui. Eclesiastes capítulo 9. Falei para você sobre a sabedoria e o discernimento, né? A sabedoria e o discernimento, tivemos várias dicas aqui de como a gente deve fazer para vencer as batalhas internas. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa maravilhosa. A sabedoria e o discernimento, tá? Sabedoria e discernimento. Sabedoria, preciso ser sábio na minha maneira de pensar. E a sabedoria na maneira de pensar é um pensamento alinhado ao pensamento de Deus. E o discernimento, eu volto a dizer para você, é você ter a sensibilidade de descobrir, de perceber qual é a área da tua vida que você tem que proteger, fortalecer e despertar dentro de você a natureza de Cristo, para não cair, porque é impossível não falhar. E a gente sabe que o diabo tem conseguido levar muitas pessoas a caírem. Muitas pessoas têm caído. E sabe por que muitas pessoas caíram? Exatamente por causa da altivez de espírito. Ignoraram áreas da vida que iam levar a pessoa a cair. Quando na verdade, quando aquele pensamento surgiu, quando aquele raciocínio surgiu, quando aquele desejo surgiu, quando aquela luta interna surgiu, já deveria trazer da escuridão para a luz, colocar diante de Deus com sinceridade, pedir perdão, alinhar da palavra de Deus e ao jejum e à oração. E aí o diabo não ia conseguir passar perna na pessoa. Olha que coisa maravilhosa, bem aqui, o 9 de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 13. Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol que foi para mim grande. Olha o que a gente está aprendendo, irmãos, com Salomão. Salomão, alguém que caiu, mas que, olha que coisa maravilhosa. Olha como o homem, ele era inspirado por Deus. No versículo 14, ele diz que aconteceu algo, ele viu algo que para ele foi grande, é o que ele diz, né? Foi grande. No 14, houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei, sitiou-a e levantou contra ela grandes baluartes. Você entendeu? A cidade era pequena, era uma cidade simples. E veio contra aquela pequena cidade um grande rei. Impossível aquela cidade sair ilesa. Aquela cidade estava condenada à desgraça. Estava condenada à desgraça. Agora no versículo 15, ele diz assim: encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Dá uma pausa aqui. Um homem pobre, que pela sua sabedoria livrou uma cidade condenada à desgraça, sitiada por um grande rei. O que será que esse homem pobre fez? Como faz? Bom, a Bíblia fala que esqueci o nome da cidade de Jesus. Que teve uma cidade, eu esqueci, o nome está quase aqui. Teve uma cidade que ela foi poupada, ela iria ser destruída, mas ela foi poupada porque uma sábia mulher soube dialogar com Joabe. Bom, teve um homem aqui que aquela mulher era sábia. Eu estava quarta-feira lendo essa história de novo. Que coisa, irmãos, que mulher. Tanto homem na cidade, tanta gente na cidade, a mulher vai pelo muro e conversa com Joabe, resolve o problema daquela cidade. Aqui também teve um homem que era pobre, não era alguém significativo, não era uma pessoa pobre, mas ele livrou aquela cidade de um sítio, de um rei poderoso, de um rei grande. E ninguém mais se lembrou dele, é o que diz no 15. No 16, então disse eu, o que Salomão disse? Melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são ouvidas. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, vale mais
do que os gritos de quem governa entre os tolos. Olha o 18. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Ou seja, ainda que a pessoa não seja notada, ainda que essa pessoa não ganhe notoriedade por causa da sabedoria dela, mas a sabedoria é melhor do que a força e do que as armas de guerra. Sabedoria e discernimento. Se houver sabedoria e discernimento para você descobrir qual é a área da tua vida que é frágil, você precisa fortalecer. Qual é a área? É a área sexual? É a área do casamento? É a área da independência? É a área justamente da ganância? Ou qual é a área? Não importa, aquilo que você não sabe, não tem coragem de falar para ninguém, mas essa área, pelo discernimento, é fortalecida. É fortalecida. E pela sabedoria, você está bem armado. Pela sabedoria, você está bem armado. Mais armado do que se você tivesse força e tivesse armas. E aí você consegue obter vitória e o diabo não consegue te derrubar. Amém? Vamos orar? Se coloca de pé. Se coloca de pé. Que Deus ele tenha falado no meu coração em nome de Jesus.